Testamento, o sexto livro da Bíblia. Josué, vamos ler o capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos desse capítulo. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que ainda não achou, diga: vou começar na próxima revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar uma nova revista já para o mês que vem, e você pode fazer parte disso junto conosco. Josué, capítulo 1, diz assim o versículo 1: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, e não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã e estamos carentes da Tua voz, Senhor. Então venha e fala conosco e aplique essa palavra nas nossas vidas, na nossa realidade, de forma que produza bênçãos, frutos, transformações, consolo, fortalecimento, para que possamos sair daqui e enfrentar nossa realidade, sermos instrumentos do Senhor de transformação para a honra e glória do Teu nome. Que toda barreira, que toda resistência, que todo espírito maligno que caia por terra, Deus, e a Tua palavra seja pregada com total liberdade nesta manhã. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se uma história, isso não é bíblico, mas conta-se uma história que uma certa mulher estava com seu filho e passou em frente a uma caverna. E ao passar em frente àquela caverna, ela ouviu uma voz, ela ouviu algo vindo lá de dentro, dizendo para ela que dentro daquela caverna tinha muitos tesouros, tinha muitas riquezas, mas aquilo atraiu ela de alguma forma e ela entrou naquela caverna para, por curiosidade, ver aquilo que tinha ali. E ao entrar na caverna, aquela voz que estava falando com ela disse: você pode pegar o que você quiser. Dentro dessa caverna, todas as riquezas que possam ter ali, joias, pérolas, coisas de valor, vestes, você pode pegar o que você quiser. Mas não se esqueça do principal. Ela entrou com o filho e foi andando por aquela caverna e foi contemplando todas aquelas riquezas, aquelas coisas que tinha ali. Então ela começou a pegar aquelas coisas e botar dentro das suas vestes de alguma forma, para que ela pudesse carregar o máximo de coisas. E ao fazer isso,
ela foi pegando as coisas e se distraiu, deixando o seu filho sentado no lugar, encostado, e de repente ela começou a pegar aquelas coisas e ela, sempre ouvindo aquela voz: pegue tudo que você quiser, mas não esqueça do principal. E ela foi pegando aquelas riquezas, botando por dentro da roupa do jeito que deu, e de repente, quando ela viu que não tinha mais como carregar mais coisa, ela saiu da caverna. Quando ela saiu da caverna, a caverna de uma certa forma se fechou, uma pedra rolou, algo aconteceu que aquela caverna se fechou. E ela estava de posse de todas aquelas riquezas, mas quando ela olhou para o lado, olhou para o outro, o filho não estava com ela. Ela esqueceu o filho dentro da caverna. Ela carregou tudo, mas ela esqueceu aquilo que era o principal. E por que eu estou falando isso? Nós ouvimos, na semana passada, o pastor Roberto pregando para nós sobre aquele texto de que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é digno, não é apto para o reino de Deus. E isso me fez pensar sobre foco. Qual é o nosso foco, queridos? Onde está o nosso olhar? Onde estão os nossos olhos para aquilo que é o mais importante? O que para nós é o principal? Nós estamos vivendo nessa terra, caminhando nessa terra, e eu pergunto para você, o que é o principal para você hoje, querido? Às vezes nós somos como aquela mulher que está dentro de uma caverna tentando pegar riquezas, mas estamos nos esquecendo da nossa vida, daquilo que é o principal. E nós precisamos então manter esse foco no principal. E nós, a nossa geração de hoje, nós temos sido treinados a ser desfocados. Não sei se você percebe, mas às vezes eu sou muito observador. Uma coisa que você entra em diversos lugares. Você vai olhar para as pessoas no metrô, por exemplo, as pessoas já não estão mais tão focadas. Elas estão no transporte público, metrô, seja o que for, estão com seus celulares na mão. Ah, mas ali está no meio de transporte. Ok. Você vai num banco hoje, o vigilante do banco, tu vê, ele vai lá, puxa assim no bolsinho dele e fica toda hora olhando no celular. Você vai nas empresas, as pessoas estão com a tela do computador aberta, trabalhando ou fazendo outras atividades, mas está com o celular na mão também. Então nós estamos constantemente sendo desfocados da atividade que estamos fazendo. Vai dizer, minha irmã, que tu nunca queimou um arroz. Estava lá fazendo a comida e de repente chegou a mensagem no WhatsApp, você foi ler a mensagem, aí tu abriu o WhatsApp. Quando abriu o WhatsApp, você viu outras mensagens e quando você percebeu, o arroz queimou. Vai dizer, meu irmão, que tu nunca fez usando lá os materiais que você usa, você nunca fez uma atividade errada por ter desfocado. Então nós precisamos, queridos, nós, a igreja da pós-modernidade, a igreja contemporânea, embora nós estejamos vivendo dessa forma, com diversas coisas tentando tirar a nossa atenção, o nosso foco, nós precisamos voltar à realidade de focar naquilo que é o principal e manter o nosso foco ali. Não deixar que nós sejamos distraídos por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E nós vemos isso na vida de Josué. Josué foi um homem que tinha um objetivo. Josué foi um homem, como nós sempre ouvimos aqui, que Deus tinha um propósito com ele. Josué foi um homem que tinha uma obra a ser realizada. E se ele perdesse o foco, se ele perdesse a direção, se ele perdesse o seu caminho, ele iria perder o propósito, o plano, o objetivo que Deus tinha com a vida dele e com a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. Então, nessa manhã que nós estamos aqui, mantenha o seu foco, meu irmão. Amém. Mantenha o seu foco naquilo que é o principal. Mantenha o seu foco naquilo que Deus tem com a sua vida. Porque Deus tem um propósito com a sua vida, você sabe disso. Amém. Então mantenha o foco naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E não se perca no meio da sua caminhada. E olhando para esse texto, no versículo 1,
o texto vai nos mostrar que Josué estava num momento difícil da vida dele. Porque Moisés, que era o líder dele de tanto tempo, havia morrido. E ele então teria que assumir, ele já sabia disso, ele teria que assumir a liderança do povo de Israel no propósito de Deus. Israel já havia feito luto por Moisés por diversos dias. Mas Josué parecia que estava ali ainda paralisado por aquela situação que tinha acontecido. E foi naquela situação que Deus falou com Josué. E aqui eu queria trazer essa palavra para nós, queridos. Não importa a situação que você se encontra hoje. Não importa se você está no seu melhor momento ou no seu pior momento. Não importa se você hoje chegou aqui desanimado, entristecido, achando que a sua vida acabou. Não importa que você esteja até questionando o seu ministério, o propósito que Deus tem contigo. Eu quero dizer para você que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque no meio dessa situação que você se encontra, a palavra de Deus encontra você. A palavra de Deus te alcança. E a palavra vem para te levantar. A palavra vem para te recolocar no propósito. A palavra vem para te reanimar novamente, para que você não desista do foco que Deus tem contigo. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Não tem situação que nós nos encontremos que Deus não possa nos alcançar com a sua palavra. Amém. A Bíblia nos mostra, Abraão estava na porta da sua tenda, no maior calor do dia, ou seja, o meio-dia. Ele estava do lado de fora, ao invés de estar na sombra, ele estava no sol. Mas foi naquela situação que ele se encontrava, de tristeza, de angústia, talvez de desesperança por esperar um filho que não vinha. O texto nos mostra que quando ele levanta os olhos, ele vê o Senhor chegando até ele, aleluia, trazendo uma palavra de esperança. Talvez você esteja aqui também no maior sofrimento da sua vida, com um pensamento de desesperança, de desistência, mas o Senhor chega até você para renovar a sua fé. Glória a Deus, aleluia. Elias já tinha desistido, querido. Ele pensou, o que? Não quero mais ser profeta, não. Pediu até a morte. E o texto vai nos dizer que ele entrou numa caverna achando até que se esconderia de Deus. Quando ele entra na caverna pensando que tudo acabou e ia esperar a morte, ele ouve uma voz, eu não sei se de trás dele, da frente, de cima, do lado, mas ele ouve uma voz ali dentro daquela caverna. Que fazes aqui, Elias? Ele pensando que iria se esconder de Deus. E quando ele chegou na caverna, Deus já estava lá. E a palavra de Deus o alcançou naquele lugar e o restaurou naquele lugar. E ele que achava que tudo tinha acabado, Deus ainda apontou para ele uma nova jornada que ele ainda ia seguir. Talvez você possa estar aqui nas cavernas da alma, querido, como nós ouvimos aqui na segunda-feira, na depressão, na angústia, no medo, pensando em desistir ou já até desistiu. Talvez você chegou aqui pensando que pode se esconder de Deus, mas eu vim aqui com uma palavra de revelação para você. Meu irmão, não tem lugar nessa terra que você possa se esconder de Deus. Aonde quer que você esteja, Deus pode te alcançar. E nessa noite Ele está te alcançando nas cavernas da sua alma, não para te acusar, para te jogar mais para baixo, mas para te dizer, ainda há um propósito, ainda há uma saída, não acabou não, meu irmão, ainda tem uma jornada a seguir. Não perca o foco. Glória a Jesus, obrigada. Talvez uma das cenas mais difíceis, pelo menos para mim, dentro da palavra de Deus, é a vida de Jeremias, querido. Porque Jeremias foi um profeta que pregou e a sua mensagem trouxe uma grande perseguição e oposição em Israel, ao ponto de pegarem Jeremias e jogarem Jeremias num poço. Ele ficou naquele poço e a Bíblia fala que o poço não estava cheio, mas tinha uma lama no fundo. E ele ficou ali por um bom tempo. Então imagina aquele homem profeta, naquele fundo de poço, quando deu vontade para ele ir no banheiro, o que ele ia fazer? Tinha que fazer ali mesmo, não tinha como ele sair, estou aqui preso, eles me jogaram aqui no poço para morrer.
Mas dá para me tirar aqui só para ir no banheiro e voltar? Você acha que isso ia acontecer? Não. Então imagina aquele homem de Deus, naquele momento em que as suas dejetos fisiológicos começavam a se misturar com aquela lama que estava no fundo do poço. E às vezes nós nos encontramos assim, em um ambiente de vergonha, de humilhação, de dor. E nessas horas vem um questionamento que veio na cabeça de Jeremias e vem na nossa cabeça também. Mas eu sou o profeta. Eu estou pregando a palavra de Deus. Era para eu estar sendo honrado, era para eu estar diante do rei, era para eu estar sendo abençoado, era para eu estar no templo adorando. E estou no meio do poço, com as sujeiras aqui misturadas, sofrendo, humilhado, envergonhado. Mas a Bíblia nos mostra, querido, que naquela situação de poço, onde todos tinham se esquecido daquele profeta, o Senhor não se esqueceu daquele que havia escolhido. O Senhor não se esqueceu daquele profeta que havia sido chamado desde a sua juventude. O Senhor não se esqueceu daquele profeta que ele chamou e colocou a palavra nos seus lábios. Talvez, meu irmão, você esteja vivendo tempos aqui de angústia, de dor, de vergonha, e por fazer a vontade de Deus, e você está pensando, eu estou sendo humilhado, será que valeu a pena? Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não se esqueceu de você. Você pode estar num poço, as pessoas jogaram ele no poço para ninguém mais ouvir a mensagem de Jeremias, jogaram no poço para ele não ser mais lembrado, mas existe um Deus no céu que lembra, meu irmão, e os nossos nomes estão gravados na palma das suas mãos. Ele diz que aquele que vier a ele de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que está nas minhas mãos ninguém pode arrebatar. Você pode estar num momento de humilhação, de dor, de vergonha, mas Deus está dizendo para você, eu não me esqueci de você. Eu vou mudar a tua situação, eu vou mudar a tua história. Não perca o foco. Aleluia. Não importa, meu irmão, onde você esteja, a palavra de Deus te alcança. Amém. E ela te alcança para te levantar e mudar a sua história. E foi o que aconteceu com Josué, que a palavra o alcançou para mudar a história dele. E nesse texto, eu queria fazer uma pergunta para você. Nesse versículo 1, você encontra alguma coisa, vamos dizer assim, estranha? Alguma coisa que não caiu bem? Alguma coisa talvez até que esteja meio errada ao lê-lo? Você leu junto comigo, pode ler de novo, vamos ler. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: tem alguma coisa que você acha que está errada aqui? Tem alguma coisa que não soa bem, que parece que está destoado? Quem acha que tem alguma coisa errada aqui? Alguém vê alguma coisa errada? Não? Josué, esse trecho aqui, nos dá a entender que foi Josué que escreveu, falando das palavras dele. No versículo 2, ele começa a relatar o que Deus está dizendo, certo? Você entende assim também? Amém. Então, no versículo 1, ele diz que Moisés, servo do Senhor, morreu. E depois ele diz que Josué é auxiliar de Moisés. Certo? Certo. Tem como eu servir alguém que está morto? Sim ou não? Não. Não tem como eu servir alguém que está morto. Quando Moisés morreu, Josué deixou de ser servo de Moisés para ser o líder de Israel. Então Josué ele está relatando a sua posição com uma visão atrasada daquilo que ele era. Ao invés de ele se ver agora como o líder de Israel, ele ainda estava se vendo como auxiliar de Moisés. E aqui, querido, eu queria chamar a sua atenção. Se a gente está na posição errada, a nossa visão fica deturpada. Josué, para ser a bênção que precisava ser,
ele precisava assumir a posição dele no reino de Deus. Ele precisava assumir a posição dele diante dessa nova situação que se apresentou. E eu queria perguntar para você, para mim, para nós hoje: será que hoje eu estou no lugar que eu deveria estar? Deus. Será que hoje eu estou na posição certa que Deus tem para mim, para que eu seja uma bênção e seja abençoado também? Eu preciso estar no local certo. Para que eu tenha a visão certa e focar naquilo que é o principal, eu preciso estar na posição certa, no local certo. Para que eu possa ver as coisas e agir diante daquilo que eu vejo. Por que isso é importante, querido? Pense aqui comigo. Os olhos, eles só mostram para nós a imagem. Mas é o cérebro que processa aquilo que está sendo visto. Amém? Amém. Se eu pegar aqui essa Bíblia, vamos imaginar que Deus vai ressuscitar o apóstolo Paulo. Se eu apresentar essa Bíblia, e Paulo está aqui do meu lado. Se eu olhar para essa Bíblia, eu vou conseguir ler, porque ela está em português, eu conheço português. Então eu vou olhar para ela, o meu cérebro vai entender as palavras que estão aqui e eu vou poder pregar para você. Se Paulo estivesse aqui, Paulo era conhecedor de vários idiomas, mas não tem conhecimento que ele conhecia o português. Se ele olhasse para essa Bíblia aqui, ele iria ver a mesma coisa que eu? Sim, claro que sim, gente. A visão só mostra a imagem, mas a cabeça dele ia conseguir processar aquilo que está sendo visto da mesma forma que eu? Não. Por isso é importante você estar na posição certa. Porque visão todos têm. Mas a questão é como você interpreta aquilo que você está vendo. Essa é a diferença do líder para o liderado, querido. O liderado, ele vê a mesma coisa que o líder. Mas qual é a diferença? O líder tem revelações, ele tem as experiências que Deus deu a ele, que o levam a ver aquela situação e processá-la de uma forma diferente, direcionando o povo de Deus para aquilo que Deus quer. Então, nessa hora que nós estamos aqui, para eu ter o foco certo, eu preciso estar no lugar certo. Para eu ter o foco certo, eu preciso estar atento àquilo que Deus está fazendo com a minha vida. Senão, meu irmão, a gente vai estar sempre olhando errado, sempre do foco errado, sempre da posição errada. Então Deus, ele precisava colocar Josué de volta na posição certa. Então a palavra de Deus chegou a Josué para isso, para corrigir aquela visão errada que ele tinha. Não é à toa que ele fala aí no versículo 5, ele diz: ninguém poderá resistir a você. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo? Josué, você não é mais o servidor de Moisés, Josué. Josué, você agora é o líder. Assim como eu estive com ele, eu não estou mais com Moisés, porque Moisés morreu. Eu estive com ele, eu vou ser com você, Josué. Amém. Eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. Amém. Então perceba que Deus ali corrigiu Josué, colocando ele na posição certa. Colocando ele onde ele deveria estar, queridos. E dali para frente, se você ler depois o versículo 10, que eu não li, mas ele diz: então Josué deu ordens aos chefes do povo. Josué recebeu a palavra, foi colocado na posição certa e passou a dar ordens, exercer sua liderança, exercer o seu chamado conforme Deus queria. Então nessa manhã, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou onde Deus me chamou para estar? Ou Deus precisa, assim como Josué, nos reposicionar para que nós possamos ser a bênção que Deus quer que nós sejamos?
Amém? Amém. Versículo 2. Deus então fala com Josué: Moisés, meu servo, está morto. Aqui Deus faz uma afirmação que Moisés era servo dele. Tem coisas, queridos, nas nossas vidas que são de Deus, mas que são por um tempo. Não vão permanecer para sempre. Você já percebeu isso? Quem já perdeu pessoas queridas? Seu pai era de Deus, sua mãe era de Deus, seu avô era de Deus. Talvez, infelizmente, seu filho era de Deus. E de repente, Deus o deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Coisas que eram de Deus para nós, queridos, mas que a vida, as circunstâncias e tantas outras coisas fizeram com que isso fosse perdido. Você lembra da sua juventude, quando você tinha 15 anos, 20 anos? Era de Deus? Era, você não estava vivo. Quem deu vida para você não foi Deus? Se você está passando pela trajetória da vida, foi Deus. Mas a sua juventude vai voltar? Não. Ficou lá, queridos. A gente só lembra, só fica com a memória, com as experiências, mas aquilo que passou, passou. E nós precisamos, queridos, para manter o foco, não deixar que o passado seja um lugar de permanência. O passado, ele pode até ser um lugar de sofrimento. Você pode olhar para o seu passado recente ou mais para trás e ter dores, ter sofrimentos. Eu não vou menosprezar isso. Mas a palavra de Deus para nós é: o passado não pode ser um lugar pode ser um lugar de sofrimento, mas não pode ser um lugar de permanência. Se Josué continuasse ali, não, Moisés morreu aqui desse lado, vamos ficar aqui porque Moisés morreu, porque Deus levou Moisés. Eles não iriam viver o melhor que Deus tinha para eles. Então nessa manhã, será que o meu passado está sendo um impedimento para eu manter o foco aonde deve estar? Será que hoje eu vivo a vida como no passado, como um lugar de permanência, que me impede de avançar, que me impede de ver o futuro, que me impede de ver coisas boas acontecerem na minha vida? Preste atenção, querido, no caso de Josué, aquilo que Deus tinha para ele no futuro era muito melhor do que tudo aquilo que ele já tinha vivido no passado. Será que você hoje crê que Deus pode te abençoar no futuro e te fazer mais feliz no futuro do que tudo que você já viveu hoje ou até hoje? Deus pode, querido. Às vezes a gente fica preso a um passado. Não, Moisés foi uma bênção, eu aprendi tanto com Moisés. Que momento maravilhoso que a gente viveu. E Deus está dizendo, foi bênção no seu passado. Graças a Deus, porque temos um passado abençoado. Amém? Mas Deus está dizendo para nós, não fique preso a esse passado, porque eu ainda posso proporcionar coisas boas no futuro. Eu posso fazer você feliz no futuro. Eu posso fazer você alegre no futuro. Apesar das perdas e dos sofrimentos, eu ainda posso abençoar a sua vida. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Quando a gente não deixa isso acontecer e fica preso no passado, é como que nós estivéssemos dizendo: a obra de Jesus não foi suficiente para transformar a minha vida. O meu passado de dor e sofrimento é maior do que a obra de Jesus. Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Mas me ajudar a superar esse sofrimento, Jesus não pode. Nas entrelinhas, é isso que nós estamos dizendo. E a palavra de Deus para nós é: meu filho, minha filha, creia em mim. Amém. Creia que eu sou o Todo-Poderoso. Creia que eu de fato posso fazer todas as coisas. Amém. E dentre todas essas coisas que eu posso fazer você superar essas dores do seu passado, por maiores que sejam. E eu não conheço, mas Jesus conhece as suas dores. Não está desprezando ou menosprezando as suas dores, mas Ele está dizendo: a obra de Jesus na cruz foi completa. E Ele pode te fazer superar essas dores e ainda te fazer feliz, ainda te fazer alegre e te fazer viver coisas muito boas, melhores do que tudo que você já viveu antes. Amém. Apenas creia.
Apenas deixe que Ele faça isso. Nós precisamos aceitar, queridos, que tem coisas no nosso passado que não vão mudar. Pessoas que perdemos, isso não vai mudar. Talvez no seu passado você possa ter tido um tempo de grandes conquistas, ter tido muito dinheiro. Isso Deus pode fazer de novo? Pode. Mas pessoas que se perderam não vão voltar. Relacionamentos que se perderam, muitas vezes não vão voltar. Nós temos essa sabedoria de continuar vivendo, entendendo que tem coisas que não vão voltar. E conseguimos prosseguir com a vida? Ou vamos ficar o casamento que se perdeu, o noivado que se perdeu. Ah, fui deixado no altar, fui deixada no altar. E a gente vai viver como se isso fosse determinar a nossa vida dali para frente. Deus estava dizendo para Josué: Josué, Moisés morreu, Josué. Isso não vai mudar, Josué. Você ficar desse lado do deserto não vai trazer Moisés de volta. Entra na terra prometida. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: ficar no deserto, meu irmão, não vai trazer esse tempo de volta. Ficar no deserto não vai trazer a pessoa de volta. Amém, Deus. O convite de Deus para nós é: entra na terra prometida para viver coisas novas. Entra na terra prometida para ter novas experiências. Entra na terra prometida para viver bênçãos. Entra na terra prometida e viva alegre. Aleluia. E deixa essas coisas para trás. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? Então, no versículo 2 ainda ele diz: prepare-se agora. Não é amanhã. Não é depois. Não é na semana seguinte. Deus estava dizendo para Josué: Josué, você já fez o luto por Moisés. Agora é a hora de você avançar. Aleluia. Como a gente aprende aqui com o nosso pastor, tem oportunidades, queridos, que não podem se perder. Tem oportunidades que não batem sempre a nossa porta. Tem coisas que Deus fala conosco, se Ele fala que é agora, é porque alguma oportunidade já estava diante de Josué, e se ele demorasse, ele perderia. Será que tem alguma oportunidade batendo a sua porta e Deus está dizendo: ei, acorda! Acorda porque é agora! Acorda porque a oportunidade está passando. Acorda porque a porta já está sendo aberta. Acorda, meu filho, porque o tempo do cumprimento da promessa está chegando. Israel esperou por mais de 400 anos para chegar na terra prometida. E Josué estava ali na frente com a porta já aberta. E Deus está dizendo: acorda para não perder mais 400 anos. Não perca a sua oportunidade. E Deus está dizendo para você, meu irmão, está dizendo para você, minha irmã: acorda, a oportunidade está batendo. Não perca essa oportunidade para não ficar mais 1 ano, 10 anos, 20 anos rodeando no deserto esperando outra oportunidade. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Não perca o foco, meu irmão. Se prepara agora, se levanta agora, aproveita a oportunidade agora. Não deixa isso passar, pelo amor de Deus. Não perca essa oportunidade que Deus está colocando diante de você. É desafio. É desafio. Porque naquele tempo, quando ele fala: passa esse Jordão, logo em seguida, o Jordão naquele tempo estava em cheia. Porque era um tempo de chuvas, era um tempo de calor. E as neves do Monte Hermon derretiam e faziam com que o leito do rio se enchesse. Então não era uma travessia tão fácil. Aos olhos de muitos poderiam pensar: por que agora? Vamos esperar o Jordão baixar para que nós possamos atravessar de uma forma mais fácil. Esse era o raciocínio comum. Mas eu pergunto a você: se eles fizessem assim, eles iam precisar confiar em Deus? Eles iam atravessar o Jordão na força do próprio braço. E eles não teriam a experiência do Jordão se abrir para que eles pudessem atravessar. Às vezes a gente reclama dos desafios, mas Deus permite os desafios para que possamos ver a glória dele manifesta nas nossas vidas.
Nós vamos ter a próxima revista agora sobre os milagres de Jesus. Se a gente quer milagres, quem quer viver milagres de Jesus? Amém. Se eu quero viver um milagre, eu tenho que estar preparado para estar diante do Jordão em cheia. Para que Deus possa abrir o Jordão e fazer um grande milagre. Amém. Se for um riozinho de 2 metros, a gente pula. Mesmo que escorregue e caia dentro do rio, mas a gente atravessa depois. Agora um Jordão em cheia tem todo um risco de você atravessar um rio, ter galhos, ter pedras. Então perceba que foi uma oportunidade de Deus para Josué de ver a glória dele manifesta. Foi uma oportunidade de Deus para todo aquele povo de ver a glória de Deus manifesta. Então eu te pergunto nessa manhã, diante dos desafios que eu e você temos, você está reclamando ou você está vendo uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na sua vida? Você está reclamando, vendo o tamanho do desafio, ou você está olhando para Deus e pensando, Deus vai fazer um milagre, Deus vai operar uma maravilha, o médico disse que não tem mais cura, é a oportunidade de Deus de fazer um milagre e fazer o nome dele conhecido naquele hospital, disseram que não tem mais jeito, que não tem mais saída, é a oportunidade de Deus de intervir e mostrar que ele é Deus e que ele pode todas as coisas. Então nessa manhã, meu irmão, olhe para os seus desafios e veja, maravilha de Deus, é a oportunidade de Deus de fazer um milagre na minha vida e eu conhecê-lo ainda mais. Glória a Deus. Aí então, queridos, para eu caminhar para o final, os versículos 2 e 3 nos mostram Deus mostrando e apontando para Josué o que era o principal. O principal não era o passado dele, está ligado à morte de Moisés. O principal não eram os desafios que ele enfrentava naquele momento, de atravessar o Jordão. Os desafios que nós enfrentamos diariamente na nossa vida, de trabalhar, fazer o curso, concluir a faculdade, ganhar dinheiro, tudo isso era bom, tudo isso era importante. Mas Deus mostra para Josué o principal. Qual era o foco? Finalzinho do versículo 2, o versículo 3, ele aponta para nós, ele diz: prepare-se agora e passe esse Jordão. Olha o foco de Deus aí, você. Qual era o foco de Deus? Eu. Obrigado, você. Qual é o foco de Deus? Nós. Você pode personalizar, como disse Diaconisa Rose, dizer eu. Qual é o foco de Deus? Eu. O foco de Deus, que somos nós. Não podemos nos esquecer que Jesus veio para morrer pelas pessoas. Amém. Para salvar as pessoas. Amém. Então o primeiro foco de Deus aqui na vida de Josué, ele fala: Josué, passa você. Não é para levar o povo todo e você ficar, não. Passa você. Deus. Meu irmão, Deus quer te abençoar, meu irmão. Amém. Deus quer que você seja feliz, meu irmão. Amém. Deus quer fazer coisas boas na sua vida, meu irmão. O foco de Deus é você também. Amém. O foco de Deus, e aí a gente não pode esquecer que a obra de Jesus, a principal obra de Jesus, é a transformação do ser humano. Então Deus quer me abençoar? Diga amém, por favor. Amém. Deus quer que eu seja feliz? Diga amém. Amém. Deus quer que eu viva momentos de alegria? Diga, eu recebo. Eu recebo. Mas a obra de Jesus é transformar a minha vida à semelhança de Jesus. Amém. Essa é a obra de Jesus. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Para sermos transformados dia a dia à semelhança de Jesus. Sermos aperfeiçoados. Para que cada vez mais a glória de Deus possa ser vista em nossas vidas. É para isso que Jesus veio. Então não perca esse foco, meu irmão. Muito mais do que você ganhar dinheiro, muito mais do que você constituir família, muito mais do que você viver muitos anos, muito mais do que você ser bem sucedido nessa terra. A obra de Jesus nas nossas vidas é nos transformar à imagem dele. Aí eu te pergunto,
Nessa obra você está bem sucedido? Tem um pastor que ele diz isso. Não adianta nós sermos bem sucedidos numa missão que não é de Deus para nós. É em vão. De que adianta ser bem sucedido nesse mundo e tudo vai passar, queridos. E preste atenção, não estou dizendo para você não ser bem sucedido lá fora. O que eu estou dizendo é, nós precisamos, como igreja do Senhor, sermos a semelhança de Jesus. Amém. Nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos cada vez mais resplandecendo a glória de Deus. Como diz um texto que eu gosto, Provérbios capítulo 4, que diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais. Como a gente vê o sol começando de manhã cedinho, lá bem fraquinho, e ele vai aumentando até chegar no meio-dia, que ele fica forte, iluminando todas as coisas. A vida do justo precisa ser assim. Amém. Então, se você hoje já é um pouquinho parecido com Jesus, você pode me ajudar a olhar para essa pessoa e dizer: eu vejo Jesus em você. Eu já vejo Jesus em você. Eu já vejo, graças a Deus. Mas isso precisa aumentar cada vez mais, para que Cristo seja visto cada vez mais nas nossas vidas. O texto continua dizendo, para eu correr, o texto diz: passa esse Jordão você e todo este povo. A obra de Deus também visa o outro. Não podemos ser igreja individualista, não só eu. Não, meu irmão, igreja somos nós. Amém. Não podemos nos esquecer que Jesus veio para salvar os seres humanos, nos quais eu estou incluído, mas você também está. Amém. Será que tinha pessoas ali que não gostavam de Josué em todo o povo de Israel? Tinha ou não tinha? Sim. Então os irmãozinhos ali que já falam, com certeza. Mas Deus falou para Josué o quê? Você e todo o povo. Não era, os que você gosta mais, você leva. O que você não gosta, deixa no deserto. Quando estiver atravessando o Rio Jordão, tu empurra ele assim, vê se ele se afoga. Foi isso que ele falou? Não. Você e todo. Aquele irmãozinho que você tem dificuldade de lidar, você e todos. Aquela pessoa que não gosta de você, você e todos. Aquelas pessoas que rejeitam a sua liderança, que te acusam, que reclamam de você, você e todos. Temos essa visão, meu irmão? A obra de Deus, o foco é esse, meu irmão. O foco da igreja é esse. Amém. O foco principal é esse. A obra de Deus é em mim, no outro que está ao meu lado. E não é só os que eu gosto, mas é na obra de todos. Aleluia. Todos que estão aqui. Será que todos? Não vou falar isso não, deixa pra lá. Então, preste atenção aqui. A obra de Deus é nas nossas vidas, queridos. Amém. O mais importante dessa igreja não são as cadeiras que nós compramos, Deus. não são as TVs que nós temos lá. O mais importante dessa igreja não é o material de som, que tem um custo alto. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. O mais importante dessa igreja é você. Amém. Amém, meu irmão? Você é o mais importante. A obra de Jesus é essa, o foco é esse. Amém. Então eu não posso pegar as pessoas e jogar lá fora. Eu não posso pegar as pessoas, como o pastor Pablo falava aqui, do propósito de oração. Eu não posso pegar as pessoas que não conhecem a Jesus e desprezá-los. E dizer, não, Jesus, esse aí não vai salvar não. Quem é você para dizer que Jesus não vai salvar aquele? Talvez muitos disseram isso de nós. E aquele aí também não salva não. E tu está aqui, né? Amém. Amém. Eu só ouvi um amém. Cadê o graças a Deus que a gente está aqui? Muitos olhavam para você e diziam, você não vai. Então, meu irmão, a obra de Deus é em você. Amém. E a obra de Deus é em todo o povo que está ao seu redor. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. E aí Deus conclui o foco dizendo que eles precisavam ir
Leve você e todo esse povo e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. O foco não era atravessar o Jordão. O foco principal era Josué, o povo, e alcançar a promessa de Deus para eles. Esse era o foco. E aí, trazendo isso para nós, qual é a promessa de Deus para nós maior? Da salvação, queridos. Amém. Qual é o objetivo maior de nós nessa terra? Além da salvação, claro. É conquistar aquilo que Deus prometeu para nós pessoalmente. Esse é o foco, queridos. Muito mais do que ter conquistas nessa terra, muito mais do que viver outras coisas. Esse é o foco principal que nós precisamos ter. Virão outros desafios, como vieram aqui, ele teve que atravessar o Jordão, depois as muralhas de Jericó tiveram que cair, tiveram que enviar espias, então vieram outros desafios. Mas o foco principal era, eu não estou aqui para atravessar rio, eu não estou aqui para derrubar a muralha, eu estou aqui para conquistar aquilo que Deus tem para mim. Amém. Então, meu irmão, precisamos ser bem-sucedidos naquilo que Deus tem para nós. Esse é o foco. E nós não podemos perdê-lo. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? Amém. Então vira para essa pessoa que está do seu lado de direito. Mantenha o foco no principal. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Talvez você pense assim, feche seus olhos, deixa eu falar com você. Talvez você pense assim, meu Deus, é muita coisa. Mas o versículo 5 é o que nos dá a garantia. Deus disse para Josué, não te deixarei, nem te desampararei. Deus é contigo, meu irmão. Amém. Graças a Deus é contigo, minha irmã. Não importa em que grau você esteja aí com Deus, em que grau Jesus esteja sendo visto na sua vida, Deus é contigo. Amém. Não importa os desafios que você enfrenta na vida de relacionamentos, não importa os desafios que você enfrenta para conviver com as pessoas e ser um instrumento de Deus em meio às pessoas, mas a palavra de Deus para você é: Deus é contigo. Amém. Não importa, meu irmão, quão distante você esteja das promessas que Deus fez a você nessa terra. A palavra de Deus para mim e para você é: Deus é contigo. Amém. Ele é conosco, querido, para nos ajudar a passar por todo esse processo e ser vitoriosos, assim como Josué foi. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui. E eu queria nessa manhã, em primeiro lugar, pedir perdão, Pai. Pedir perdão porque às vezes a gente perde o foco. Infelizmente temos sido bombardeados de tantas informações que às vezes a gente perde o foco e acha que aquilo é o certo. Nesses dias nós vimos pessoas aí que entraram no submarino, investiram dinheiro naquilo e perderam suas vidas, Pai. Mas antes de perderem suas vidas lá no fundo do mar, eles perderam o foco da vida. Eles perderam o foco daquilo que era o principal e tentou preencher a vida deles com aventuras, com coisas. Então, Pai, nos perdoa, não nos deixa ser como esses que inventam coisas e perdem o foco completamente das suas vidas, colocam suas vidas em risco, até perdem suas vidas. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos às vezes que nós não temos o foco espiritual, mas temos o foco mundano. A gente fica como o povo de Israel, na época que não tinha rei, aí ele dizia: nós queremos rei assim como todas as outras nações têm. E às vezes esse é o nosso pensamento: eu quero ser como o mundo é. Todos são assim, eu quero ser assim também. Não, meu irmão, você é diferente. Você é aliançado com Deus. Amém. O meu padrão, o seu padrão é diferente. O meu foco, o teu foco é diferente. As nossas vidas são diferentes, porque temos um Deus vivo e poderoso que nos chamou.
A Bíblia fala que Deus nos tirou do mundo. Ele nos escolheu do mundo. Nós não podemos voltar para esses padrões. Então, Pai, perdoa-nos. E nessa hora que nós estamos aqui, que essa palavra possa reposicionar as nossas vidas, possa trazer o foco correto para aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes, nesse afã de correria e de tudo mais, nós esquecemos uma coisa simples que o pastor Pablo falou aqui, da salvação da nossa família. Estamos tão preocupados na formação de faculdade, doutorado, mestrado, aperfeiçoamentos na vida profissional. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas esquecemos da salvação da nossa família. Estamos perdendo foco, Pai. Nos ajuda a reposicionar o nosso foco hoje. E como fez Josué, ao reposicionar o foco, no versículo 10 já, logo em seguida, ele já começou a ter uma postura diferente daquilo que ele estava até então. Não adianta só, meu irmão, a gente ter uma visão, um foco correto. Precisamos ter uma atitude em direção àquilo. Então, Pai, corrige o nosso foco e nos ajuda a agir em direção àquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Já vamos ter